Toda terça-feira tem serviço de mecânica aqui na Tony Mac, mãos na graxa, by SKF. Na semana passada nós fizemos uma manutenção de correia dentada nesse Classic e o cliente reclama de uns ruídos ao rodar com o carro. Então, como o engenheiro Léo tá aqui, eu vou levar ele para dar uma volta junto comigo e vocês também vão junto, porque a gente vai debater um tema agora, Léo, e depois a gente vai voltar para fazer o serviço. Boa. Vamos lá. Quando o carro faz algum ruído ao rodagem de estrada, dependendo como tá, rolamento ou pneu, até dentro das vias aqui a gente consegue ouvir um ruído meio diferente, né? O que pode ser, Léo? Eu já dei uma dica pro pessoal, mas vamos pela visão de um engenheiro. O que pode ser um ruído ao rodar com o veículo? Então a gente pode ir desde a parte mais simples, né? A parte de pneu. Então, muito importante atentar se o pneu tá bom, na validade, todas as características do pneu. E do pneu a gente vai para dentro do carro. Então, pode ser desde questão de rolamento de roda, a parte de homocinética, até mesmo a parte de transmissão, na questão do diferencial. Isso que eu ia falar, transmissão, às vezes rolamento de câmbio, que a gente já viu que não é câmbio, então não precisa andar no ponto morto quando a gente estava. Vamos fazer o teste rodando. Parece que o barulho continua, né, Léo? Exatamente. Então, parece que o barulho tá vindo na traseira, mais da parte esquerda. E aí, indicação da fábrica. Eu posso fazer a substituição somente de um rolamento? É um carro com 12 anos de uso, carro pouco rodado, 60 mil quilômetros, mas posso trocar um rolamento só? A recomendação da SKF é que sempre troque o par. Mas por que o par? Por conta do desgaste. Então, vamos supor que um rolamento aí tem os seus 12 mil km de um lado e do outro você acabou de trocar. Quando a gente faz essa inversão, então o carro vai continuar rodando, o outro rolamento vai acabar perdendo problema e você vai acabar trocando um outro rolamento. E assim vai se tornar algo cíclico. Então, sempre bom trocar o par, até para evitar problemas futuros. Isso a gente tá falando de rolamento. Agora eu vou dar uma dica pro pessoal que gosta de trocar 3 pneus e usar o step. O step muitas vezes tá... ou muitas vezes dentro do carro, outras vezes fora do carro, ali por baixo, e já tem 5, 7 anos, já passou por várias oscilações de temperatura. O step vai desgastar muito mais rápido que os outros pneus. E, inclusive, ele vai causar um desgaste de componentes da parte de suspensão. Então, não indico também esse negócio de comprar 3 pneus e usar o step. Não sei se você concorda comigo ou não, Léo. E se não concordar, pode falar, tá? Fica tranquilo. Gui, com certeza concordo. É sempre bom trocar os pares, então ou os dois dianteiros ou os dois traseiros. Como você falou, sempre respeitando essa rodízio de pneus, sempre colocando os melhores, então, na traseira, para manter a estabilidade. É isso aí. Muita gente achava que o melhor tem que ser na dianteira. Na traseira, se o carro dá uma escorregada de lado, alguma coisa, você vai se assustar bastante. Então, pneus melhores na traseira e troque ou 2 ou 4 pneus. Não esquece dessa dica. Voltando agora para a oficina, vamos colocar o carro no elevador, já está mais do que identificado. Eu não tenho dúvida, você tem alguma? Nenhuma dúvida. Então vamos colocar no elevador, vamos trocar os rolamentos de roda traseiro. O rolamento de roda desse carro traseiro, qual geração que é? Ele é, na verdade, nenhuma geração, ele é um rolamento TRB, um cone capa. Ah, um cone capa. Então tem que ter um cuidado, principalmente na hora da montagem do aperto, para você não deixar a roda meio presa, né? E nem muito solta. É isso aí. Nós olhamos para o lado, o Geraldo já sacou o rolamento. O principal que a gente ouvia barulho era que era o traseiro esquerdo, que o Léo ajudou a identificar. Ô, Léo, vem cá. Vamos dar uma olhada aqui no rolamento removido do carro, Léo. Inclusive na questão do retentor, né? Exatamente, exatamente. Rolamento, como é que é o nome dele? Cone capa. Cone capa. Cone capa. Em alguns outros vídeos a gente já mostrou rolamento de geração 1, geração 2, geração 3. O que eu queria mostrar para vocês, como a gente indicou para o cliente, ele concordou. Tá aqui, a gente vai trocar o par de rolamento, ó, VKBA 4544A. Como que vem isso daqui dentro do kitzinho? Retentor, cone e capa, rolamento interno, rolamento externo. E vem a graxinha também que deve ser usada, né? Tem muito mecânico que pega essa graxinha e vai guardando lá no carrinho, né? Exatamente. Deve ser usada, né, Léo? Como que a gente consegue... Na verdade, às vezes pelo visual a gente não consegue identificar, né? Quando o barulho tá mais alto, a gente consegue ver até aqui na capa algumas escaras, né? Que ele começa a marcar. Por que acontece isso, Léo? Porque o rolamento ele marca. Mesma coisa se a gente for entrar lá agora e apertar aquela porca lá do rolamento. Vai acontecer e vai marcar a pista. E a pista, como o rolamento vai passar várias vezes nesse buraco, então a gente pode ver aqui, né? Deixa eu colocar aqui, o rolamento vai passar várias vezes nesse buraquinho que for ter aqui. Ele vai desgastando. Ele vai desgastando e vai gerar o ruído, porque é o rolamento pulando nesse buraco aqui sempre. O que acontece? O rolamento cone capa, ele trabalha dessa maneira e por isso que o torque correto ali da montagem do cubo é importante, porque se você pressiona muito, você vai fazer ele trabalhar de uma forma forçada, ele vai esquentar muito mais, né? E a esfera vai acabar fazendo esse desgaste aqui na pista do rolamento, é isso? Exatamente, o rolete vai acabar cavando na pista do rolamento.
Isso pode ser tanto de uma montagem incorreta como do próprio desgaste também, né, Léo? Exatamente, ao longo do tempo o material vai se desgastando, se deformando, a mesma estrada, né? Se você anda muito estrada de terra ou estrada com buraco, vai acabar tendo um ruído, um choque maior nesse rolamento que pode gerar esse buraco e pode ter um ruído maior. E o pessoal que às vezes pega, a gente está numa região, eu estou dentro de São Paulo, próximo do Rio Pinheiros, inclusive, uma região que tem constantes alagamentos. E daí a gente vê nas redes sociais por aí que o pessoal, tá na altura da roda, às vezes tá cobrindo o pneu e o pessoal tá entrando com o carro na água. O que isso pode afetar o rolamento, Léo? Então, vamos lá. No rolamento, especificamente, momentaneamente não vai acontecer nada, mas o problema é ao longo prazo. O que vai acontecer? Aquela água do rio vai acabar entrando dentro do rolamento. O retentor está aqui para ajudar, mas vamos supor que o retentor seja um retentor velho, ele esteja com algum problema de instalação, vai entrar água dentro do rolamento, vai acabar misturando dentro da graxa, não vai ter Ele vai dar uma lubrificação. lavada, na verdade, Exatamente. né? Ele vai lavando e tirando essa graxa que tem que trabalhar o rolamento. E né? vai oxidar o rolamento. Então essa oxidação, menos a graxa, vai gerar ruído, vai gerar quebra. Então sempre depois de uma enchente, por exemplo, é bom não passar com o carro e também bom... Não passe. Você tá vendo a água... Não passa, porque isso é um dos problemas, rolamento de roda. Mas vem água para dentro do motor. Você vai causar um calço hidráulico, um prejuízo enorme, porque você não quis esperar a água baixar, então não passe. Ou se, por exemplo, seu carro teve numa enchente, assim como teve no Rio Grande do Sul, o bom é sempre depois fazer uma revisão no carro, entender se os componentes estão realmente em boas qualidades e se precisa efetuar a troca. E lembra que rolamento não tem só nas rodas. Tem lá polícia de alternador, tem rolamento, nos tensores tem rolamento, dentro do câmbio, muitas vezes entra água ali pelo respiro do câmbio, vai lá para dentro do câmbio, também tem um monte de rolamento. Onde mais tem rolamento? Caixa de direção. Caixa de direção. Tem também nas homocinéticas, como as coifas geralmente não são bem manutenciadas, vai entrar água dentro da junta, então pode acarretar vários problemas. O ideal é sempre não passar, mas se eventualmente for preciso ou tô numa situação dessa, leva o carro depois para manutenção. E lembre-se, é um carro, não é um barco, então às vezes é necessário. Você está numa situação ali meio de emergência, você tem que passar. Fez isso, depois leva o carro para uma SKF Car Center mais próximo da sua região e faça a devida manutenção. Dito isso, tá aqui um rolamento, mas como nós dissemos anteriormente, nós vamos trocar somente um lado, vamos substituir os dois lados. Então eu vou chamar o Geraldo de volta e a gente já vai começar a fazer a montagem. É um serviço simples, um serviço rápido, né? Sim. Eu acho que às vezes demora mais o diagnóstico, faz teste de rodagem, inverte pneu, faz rodízio, faz daquilo. Já aproveitando também, fizemos um alinhamento e balanceamento, como foi identificado que não eram os pneus. E sempre que você faz rodízio, você tem que fazer necessariamente alinhamento e balanceamento. Exatamente. E muito importante, depois que a gente desmontou, é sempre medir os componentes, certo? Sim, sim. Então, a gente vai medir os componentes aqui, tendo tudo certinho, podemos passar para montagem. Bora lá. Aproveitando até que o Geraldo fez a limpeza aqui de todo o sistema, dá até gosto de ver, né? Ô, Léo, fala pra gente o que a gente tem que tirar de medição na hora de fazer a montagem. Importante, então, depois que você tirou, medir sempre o tambor. Então, nesse caso aqui é um freio a tambor, é importante medir aonde vai ser o assento da capa. Então, parte interna, parte externa. Ver só se está dentro do 0,05 milímetros. O bom é fazer isso com um relógio comparador, um micrômetro, né? Mas paquímetro geralmente o pessoal tem na oficina. O micrômetro é mais recomendado. É mais preciso, né? Exatamente. Você vai conseguir ter essa precisão de 0,05. Tá fora de medida, pode comprar outro tambor. Lembrando sempre um tambor de boa qualidade. E também medir a nossa ponta de eixo. A gente precisa também entender se ela está dentro do 0,05. Então, as duas partes aonde vai aqui e aqui, certo? Então, medir esses dois para ver se está dentro do 0,05. Estando dentro, pode montar com uma maior tranquilidade que o rolamento não vai roncar. Ah, Gui, mas e aí? Tá fora de medida. O que a gente pode fazer? Então, sempre tem que trocar, porque fora de medida vai gerar um trabalho, vai gerar uma carga excessiva no rolamento, vai roncar. Estragar mais rápido. E o Léo falou de uma coisa muito importante. No caso, se for a necessária substituição do tambor. A gente chama de panela, muita gente tem vários nomes, mas tem alguns casos até que o Léo falou, ele que visita muitas oficinas, fala com muita gente, de ser substituído o tambor e o rolamento não entrar. Isso é um problema de fabricação do item, né, Léo? Exatamente, do tambor. Não tem nenhuma marca específica, tá? É sempre genérico, então por isso que a gente sempre fala, antes da montagem, sempre tem que ver se está dentro das dimensões corretas. Pode ocorrer um erro de fabricação do tambor, ou mesmo uma deformação na ponta do eixo, mas sempre meça para ter certeza do que está sendo feito. Aqui foi tudo medido, tudo verificado, tudo comparado, tudo limpinho. O Geraldo vai fazer a montagem. Nessa hora também a gente aproveita e dá uma olhada para passar para o cliente, né? Como estão as lonas, como está o cilindro aqui do freio, se apresenta algum vazamento.
como a gente do outro lado ainda tá sujo, a gente vai desmontar e a gente verifica se tá melado alguma coisa, porque isso daqui você vai perdendo o fluido de freio, muitas vezes você não vê. Se o vazamento é pequeno, com a roda montada, com o tambor montado, você acaba não vendo. Aqui tudo verificado, é só o grande Geraldo fazer a montagem. Bora lá, Geraldão. Vamos fazer a montagem dele? Vamos fazer a montagem, que hoje tem mais 18 carros pra gente finalizar ainda. Ó, essa é a hora da montagem ali da porca que vai travar ali o tambor no lugar. E aqui não existe um torque correto para você fazer a aplicação. Ali é muito no feeling do próprio profissional mesmo. Se a roda não tá travando, se não tá com jogo, se não tá muito solta. Então isso vai muito da experiência do profissional. Por isso que é mais uma vez um serviço que nós indicamos, assim como nós indicamos no outro vídeo, Léo, que foi a substituição da correia dentada. O kit de correia dentada da SKF vem quase que autoexplicativo. Mas nós sempre indicamos você procurar uma oficina especializada para fazer serviço, né? Exatamente, porque além do feeling do mecânico, existe sim uma especificação técnica, tá? A partir do momento que você dá o torque, ele segurou a roda de 1/4 a 1/6 de volta para trás, para você poder tirar a pressão da porca. Porém, o feeling do mecânico torna isso muito mais rápido e muito mais ágil, além de garantir a confiabilidade. Assertivo, né? Exatamente. Assertivo. Então, faz aquilo lá que eu te falei, entra no site, procura a SKF Car Center mais próxima da sua região. Se for a Tony Mac, será muito bem-vindo de fazer o seu carro aqui conosco. Inclusive, depois de verificar o torque correto, esse é um parafuso que ele usa uma trava, ele usa uma cupilha, né, Léo? Exatamente. Então a gente chama de porca-castelo, acho que comumente todo mundo coloca. E por que da cupilha? Você sabe, Gui? Pra não ter perigo de soltar a porca e perder. Exatamente, para não ter Vai, perigo. vai roda, vai tudo embora, né? Vai tudo embora, então... Vai pneu, roda, calota e além do que, o perigo de você causar um baita acidente. Então por isso que é importante sempre colocar a cupilha de volta e sempre prender ela também, né? Porque não adianta só colocar e não prender ela de volta. Ó, a cupilha é de aço, você coloca ela no lugar, como o Geraldo vai colocar ali, e depois você abre a perninha dela embaixo exatamente para você travar ela na posição correta. Se você não travar a cupilha, ó, aqui ó, ela atravessou, tem as cavidades aqui na porca para ela travar na posição correta, você passou ela, e daí você faz a abertura. Geraldo, você é do cara que coloca pros dois lados ou que vai tudo pra um lado só? Tem diferença? Haste da cupilha? Eu acho que o importante é travar a porta. Exatamente. O importante é você colocar ela, tanto faz você dobrar as duas pra um lado ou abrir elas, as duas vão dar na Aqui o mesma... Léo tá dizendo exatamente da abertura aqui das pernas da cupilha. Tanto faz se travar as duas para um lado ou para o outro. O importante é somente ela estar travando a porca para não ter risco nenhum de perder a roda aí. E além de causar um acidente no próprio carro que perde a roda, vocês já viram uma roda batendo em um carro? Meu. Batendo de frente em um veículo que tá vindo? O perigo que é? Depois de colocada a cupilha, sempre importante colocar a calotinha de volta no lugar, porque na verdade a calotinha vai servir como uma vedação ali, né, Léo? Exatamente. Na parte de trás, então, você vai ter o retentor. Então a gente acabou colocando o retentor na parte de trás, fora do vídeo. Sim. Mas a calotinha ali na parte da frente é justamente para proteger o rolamento. Porque ele não tem uma vedação. A vedação já é a própria calotinha. Então, sempre inspecionar, se for o caso, substituir a calotinha que estava boa, entrou numa boa, então ela está protegendo principalmente contra sujeira que pode entrar ali, contra água que pode entrar ali também, é necessário colocar. Feito isso, é só montagem das rodas, usar o torquímetro para fazer o aperto correto. Ô Léo, eu acho que ficou bem exemplificado, na verdade a gente vai substituir o outro lado também, porém acho que eu não preciso mostrar aqui no vídeo, o Geraldo já vai fazer. E eu queria agradecer a todo mundo que acompanha os vídeos aí e pedir até um feedback para vocês. Sempre dentro dos vídeos eu falo, pô, você tá com alguma dúvida, tem alguma sugestão de conteúdo que a gente pode mostrar? Ou a gente está mostrando de uma forma muito clara, ou você quer mais especificação técnica, comenta nesse vídeo porque ajuda a gente a engajar melhor e ouvir o que o pessoal quer saber, né? Exatamente. O importante é o nosso público entender e a gente também responder. É isso aí. Rapaziada, obrigado mais uma vez, Léo. Valeu, Gui. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigadão. Para vocês até a semana que vem, onde a gente vai gravar um carro que é o carro mais vendido do Brasil. Foi estourado, né? O carro mais vendido do Brasil por acho que uns 30 anos. Temos um Gol quadrado CL 91, lindo, perfeito carro. Mesmo que a gente gravou alguns outros vídeos, dessa vez a gente vai fazer um serviço de rolamentos de roda também no carro. E o Léo vai gravar aqui comigo. Fechado? Fechado. Então, um abraço, até.